Dando continuidade, pessoal, ao nosso terceiro momento da nossa aula de hoje, nós falamos sobre o Instituto da Intervenção de Terceiros, que são sujeitos processuais, né? Dentro do tema sujeitos processuais, e agora a gente dá continuidade aí, falando sobre a figura do juiz e dos auxiliares da justiça. Veja só, nós sabemos que o poder judiciário, pessoal, ele é representado pela figura do juiz. Mas nós sabemos também que o juiz ele não tem como exercer todas as funções e atribuições dentro de uma estrutura organizacional do processo. Ele precisa dos seus respectivos auxiliares. Então, o próprio Código de Processo Civil, ele se encarrega, o próprio Código de Processo Civil, ele se encarrega aí de tratar aí, de dizer quais são os deveres, quais são as atribuições de um juiz dentro do processo. E o CPC, ele também vai dizer aí quem são considerados os auxiliares da justiça. O oficial de justiça, os escrivão, o chefe do cartório, o analista, o técnico judiciário, e por aí vai, as pessoas que contribuem para o funcionamento da justiça. Embora eles não sejam considerados sujeitos processuais, mas tanto o juiz, pessoal, que é quem preside o processo, como os auxiliares, eles figuram aí como pessoas que podem participar da prática de atos processuais. Por exemplo, quando o juiz marca uma audiência, alguém tem que preparar um mandado da audiência, que é o pessoal do cartório, seja o analista, seja o técnico judiciário. Mas o analista ou o técnico judiciário, ele apenas prepara o mandado da intimação da audiência. Quem tem que entregar o mandado já é uma outra pessoa, o oficial de justiça. No dia da audiência, o juiz tem que estar presente, mas normalmente o juiz não está só, porque o juiz precisa que alguém vá fazendo a ata da audiência, preparando a ata da audiência. Então é preciso que tenha aí uma outra pessoa para auxiliá-lo nas suas funções. Então, tanto o juiz, que é quem preside o processo, como os auxiliares, eles exercem funções funções mais do que relevantes, pessoal, dentro de um processo, porque são eles que vão dar praticamente todo o andamento do processo, são eles que vão cumprir as determinações judiciais, são esses auxiliares que cumprem. Geralmente o juiz determina, o juiz determina uma audiência, o juiz prolata uma sentença, o juiz autoriza um alvará de liberação, o juiz autoriza o levantamento de um dinheiro, mas tem que ter alguém que faça isso, que cumpra essas ordens, que dê efetividade a esses mandados, que são justamente a figura aí dos auxiliares da justiça. Olha, o Código traz vários artigos, certo? Sobre juízes e os seus auxiliares. Eu separei apenas alguns, os mais relevantes, para a gente discutir aqui com vocês hoje. Dentro aí de todos os artigos que falam dos deveres, dos direitos, das obrigações, das responsabilidades que os juízes têm, por exemplo, eu separei apenas a parte de impedimento ou suspeição, que é uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Inclusive, nós já discutimos isso aqui em outras ocasiões. Quando é que um juiz é impedido de atuar no processo e quando o juiz é suspeito de atuar em determinado processo. Além disso, eu separei os artigos aí dos auxiliares da Justiça, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. São duas coisas diferentes. Certinho? Vamos aqui interromper esse compartilhamento para a gente ir para as leituras dos nossos artigos, para a gente ver o que é que a lei está dizendo aí para a gente. Tá aqui.
dos impedimentos e suspeição do juiz. Impedimentos e suspeição do juiz. O artigo 144 do Código de Processo Civil diz: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Ou seja, o juiz é totalmente impedido, ele não pode ser juiz no processo quando, inciso primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. E aí você poderia me perguntar, mas professor, que artigo mais doido é esse? Como é que um juiz funcionou como membro do Ministério Público? Ou ele é juiz ou ele é promotor. E aí, pessoal, a gente se engana. Ora, a pessoa que faz concurso para juiz, ela pode ter feito antes concurso para promotor. E pode ter passado no concurso para promotor. E pode ter atuado como promotor. Só que depois de um ano, se arrependeu e disse, rapaz, eu não gosto do Ministério Público, não. Vou fazer concurso para juiz. E aí fez concurso para juiz, passou no concurso para juiz, foi exercer a função de juiz e chegou num determinado processo onde ele, na condição de promotor, na época que era promotor, tinha dado um parecerzinho lá como promotor. Então, se porventura acontecer isso, ele é impedido de atuar como juiz no mesmo processo que ele já atuou na época, quando ele era promotor. Mas vamos explicar parte por parte, antes de ficar dúvida. Em quem interveio como mandatário. O que é mandatário? Uma pessoa que passa a procuração para outro. Né? E por algum motivo o juiz recebeu uma procuração aí de uma das partes para fazer qualquer coisa aí, qualquer ato. Então houve uma ligação, uma intimidade. Se o juiz, por algum motivo, já recebeu uma procuração para agir em nome de uma das partes, para qualquer ato que seja, fica impedido. Se ele funcionou como perito, professor, da mesma forma, um juiz pode ser perito? Pode, sem problema nenhum. Se ele tivesse sido perito antes, ele não era juiz, ele era perito de uma determinada situação, de um determinado assunto específico, ele trabalhou no processo como perito, desistiu daquela função que tinha, fez concurso para juiz e lá na frente pegou um processozinho em que ele já tinha sido perito do processo. Né? Então, ele vai poder trabalhar neste mesmo processo que um dia ele foi perito? Não, em hipótese alguma. Certinho? Esse foi o inciso primeiro. Eu vou lendo os incisos. Qualquer dúvida, menino, vocês interrompem aí para a gente esclarecer na hora. Inciso segundo. Está impedido de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Virgem Maria. Não dá para entender nada como a gente lê, né? No primeiro momento mas veja como é simples. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Ou seja, um juiz de primeiro grau, ele pode se tornar o desembargador, não pode? Por exemplo, o juiz, o nosso querido amigo, por exemplo, doutor Drauter Hernando, aí de Arco Verde, ele pode vir a ser desembargador, pode, não tem problema nenhum. Todo e qualquer processo, quando o doutor Drauter Hernando se tornou desembargador lá do TJ, todo e qualquer processo que ele atuou como juiz, por exemplo, aqui em Arco Verde, ou nas outras comarcas onde ele passou, nenhum processo que ele atuou como juiz, ele vai poder atuar como desembargador. É isso que o inciso está querendo dizer. Professor, mas nesse caso como é que fica? Se ele não pode atuar, substituto é simples assim. Não tem segredo não. Chama o substituto. Inciso terceiro. Quando professor, Opa, diga lá. E se o juiz ele tivesse sido
promotor na comarca única, né? Só tem uma comarca, vamos dizer, da Pedra. Ele tiver sido promotor e usar aquele processo, e ele se julgar impedido, para onde é que esse processo vai? Onde é que ele vai continuar, professor? O processo fica no mesmo campo, só chama o substituto. Todo juiz tem um substituto automático por lei, determinado por lei. Mesmo, como você disse aí. Mesmo que seja na comarca única? É isso que eu estou dizendo, né? Como você disse aí. Pega, só tem um promotor, só tem um juiz, por exemplo. Aí que é que chama? Pedra ligada aonde? Arco Verde. Então chama o juiz substituto de Arco Verde para atuar nesse processo, especificamente nesse processo. Entendeu? Então o juiz de Arco Verde vai atuar nesse processo por conta do impedimento do juiz de Pedra. Aí manda para o mais próximo. Mas está na lei, sabe, Sebastião? Tudo isso tem na lei de organização judiciária de cada estado. Cada estado tem a sua lei, cada estado já tem as suas próprias previsões de substituições dessa natureza. Em todo o Brasil, cada estado tem a sua própria lei, já dizendo. Ok, professor. É simples, a lei já prevê isso em todos os estados. Certinho? Vamos lá. Inciso terceiro. Beleza, professor. Valeu. Quando nele estiver postulando, ou seja, quando num processo estiver postulando, ou seja, trabalhando como defensor público, advogado ou membro do MP, cônjuge ou companheiro ou qualquer outro parente até o terceiro grau do juiz. Por exemplo, o que é que o inciso está dizendo? Eu sou juiz de um processo, mas eu sou juiz de uma determinada comarca. E nessa comarca, chegou um processo aqui, cujo advogado, ou defensor, ou promotor deste mesmo processo era meu companheiro, ou meu cônjuge, ou parente até o terceiro grau. Então, se qualquer parente meu, advogado, defensor ou Ministério Público estiver atuando num processo, eu não posso ser juiz deste mesmo processo. Certinho? Se o meu cônjuge, eu sou o juiz, meu cônjuge, meu companheiro, ou qualquer parente meu até o terceiro grau, eu não posso ser juiz se meu cônjuge, meu companheiro ou meus parentes forem advogados, defensores ou membros do MP do mesmo processo. Promotor e um juiz, marido e mulher, podem, por exemplo, trabalhar na mesma comarca, em Arco Verde, por exemplo? Pode. Não vai ter problema nenhum, não. Coincidência do destino. Eles podem trabalhar na mesma comarca. Só não podem trabalhar nos mesmos processos. Nos mesmos processos, aí não vão poder, não. Só enquanto coincidir, como eu disse, vai chamar o substituto que está previsto na lei. Não tem problema nenhum em relação a isso. Certo? Inciso 4. Quando for parte do processo, ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. Então, aí a questão está de lógica, professor. Se o próprio juiz, cônjuge, companheiro ou parente de terceiro grau for parte do processo, ele também está impedido. Vejam que no inciso terceiro é quando o parente do juiz for advogado, defensor ou promotor de justiça. Nesse inciso 4 é quando o próprio juiz, seus parentes, seu companheiro forem partes do processo. Então, ele também fica impedido. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte do processo. O juiz, porventura, aí é sócio de uma determinada empresa. Sócio de uma empresa.
Essa empresa está litigando num processo, tem um processo judicial. Ele vai poder participar do processo como juiz? Não, porque ele é sócio ou membro de uma pessoa jurídica. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, porventura, o juiz ele é herdeiro, ele tem presunção de ser herdeiro, seja testamentário ou legatário. O juiz, se ele for herdeiro, está discutindo um processo de inventário. Ele é herdeiro do processo. Ele pode ser juiz? Não. Quando ele for donatário de uma das partes. O que é donatário? Ele recebeu uma doação. Né? Doador e donatário. Doador é quem doa, donatário é quem recebe. Então, se ele tiver recebido alguma coisa da parte, por que seja? Ou se for empregador, se ele for patrão de uma das partes, ele pode atuar no processo? Também não. Então, nem quando ele for herdeiro, quando ele for donatário, ou seja, tiver recebido alguma doação, qualquer que seja ela, ou quando ele for patrão de qualquer das partes. Ele vai poder ser juiz do processo? Não, em hipótese alguma. Inciso 7. Em que figure, processo em que figure, como parte, instituição de ensino ao qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Por exemplo, dentro em breve, não sei, agora no terceiro período de vocês, eu creio que não. Mas acredito que quinto ou sexto período, há uma grande probabilidade, pessoal, da gente ter juízes que serão convidados para serem professores aqui na Facom, se Deus permitir. Então, o que é que acontece? Se porventura a Facom tiver alguma ação judicial, esse juiz que for professor aqui na Facom, ele não vai poder ser juiz do processo onde a Facom tenha interesses. Certinho? Inciso 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive mesmo que seja patrocinado por advogado de outro escritório. Então, vejam, basta que em qualquer processo tenha dentro deste processo uma parte que seja cliente do escritório, do cônjuge, companheiro, ou seja, de qualquer parente, até terceiro grau, né? Dos parentes até o terceiro grau. Porque, por exemplo, vamos imaginar, no meu escritório, por exemplo, aqui de Princesa Isabel. No meu escritório aqui de Princesa Isabel, eu tenho mais 2 sócios. Meu escritório lá de advogados, eu tenho uma sócia. Mas vamos, por exemplo, imaginar que no meu escritório aqui, eu tenho mais 2 sócios e um dos clientes do meu escritório, vamos imaginar que a minha esposa fosse juíza, por exemplo. Vamos supor que a minha esposa fosse juíza. Então, o meu escritório recebeu um cliente e o meu escritório, não fui eu que assinei a petição, mas eu tenho sociedade, faço parte da sociedade. Mas a procuração foi passada por um outro sócio meu, ele foi quem fez o processo, ele foi quem fez tudo. A minha esposa, que é juíza, vai poder atuar nesse processo como juíza? Não. Mesmo que eu não tenha participado do processo como advogado, mesmo que eu não tenha, a procuração não esteja no meu nome, mesmo que eu não tenha feito a petição inicial, foi o meu sócio que fez, mas o simples fato do processo ser do meu escritório, eu sou sócio do escritório, e a minha esposa é juíza, nenhum processo que seja do meu escritório, mesmo que eu não assine como advogado, mas se o processo é do meu escritório, minha esposa não poderá ser juíza nestes processos que sejam do meu escritório, mesmo que eu não atue naquele processo específico. E o inciso 9 vai dizer, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Ou seja, quando o juiz tiver um processo, qualquer outro processo, qualquer que seja ele, contra o advogado ou contra aquela mesma parte. Se já tiver um litígio, vamos imaginar que eu tenho um processo contra
Como eu já tive, por exemplo, eu já tive um processo contra um promotor de justiça, né? Eu contra ele. E ele também entrou contra mim também. Então, nesses casos, o promotor ficou impedido de atuar nos processos em que eu era advogado. Porque nós dois, pessoas físicas, nós tínhamos um processo um contra o outro. Então, aqui é da mesma situação. Se eu tiver qualquer ação contra um processo, ou se meu cliente tiver um processo, qualquer que seja ele, contra o juiz não pode ser advogado, ou, aliás, não pode atuar como magistrado neste mesmo processo. Então, essas, pessoal, são as hipóteses aí do artigo 144, que trata dos casos de impedimento. A partir do artigo 145, fala dos casos de suspeição. Mas para a gente não ir adiantando demais, sem ficando dúvida, é a velha classe. Alguma dúvida desses incisos que a gente acabou de ler? Ou está de boa? Então, beleza. Vamos para frente. O artigo 145 vai trazer os casos de suspeição. Impedimento é uma coisa, suspeição é outra. Professor, mas qual a diferença básica? Quando ele é impedido, ele é impedido. Nos casos de suspeição, o juiz pode ou não, né? Ele mesmo pode, dentro do processo, dizer, olha, eu não entendo que haja suspeição aqui não, por conta disso, disso, disso e disso. Nos casos de impedimento, é como diz o Matur, a lei é clara, a regra é clara. Ele é impedido e pronto. Nos casos de suspeição, o próprio juiz pode chegar e dizer, não, eu não sou suspeito não, por conta disso, disso e disso. E ele vai dizer os motivos dele e, obviamente, a questão vai ser decidida aí pelo tribunal. O que é que diz o artigo 145? A suspeição do juiz. Inciso primeiro. Quando for amigo íntimo ou inimigo das partes ou dos advogados do processo. Suspeição. Então, pessoal, quando há suspeição, o juiz pode dizer, não, eu mesmo não sou amigo íntimo aqui do doutor Clodoaldo, não. A gente tem um relacionamento de trabalho, a gente se dá bem, ele é um bom advogado, eu considero um bom advogado na sua relação profissional, a gente tem acesso esse relacionamento de natureza profissional. Mas não existe amizade entre mim e o doutor Clodoaldo. Eu não ando na casa dele, ele não anda na minha casa, a gente não sai para ir festa junto, a gente não vai para a pizzaria junto, a gente as nossas esposas não têm intimidade de uma andar na casa da outra, então não há o que se falar aqui, amizade ou inimizade minha dele, não. Nós temos um relacionamento de natureza profissional. Então, nos casos de suspeição, o juiz ele pode se insurgir contra a pessoa, a parte que disse que ele era suspeito no processo. O juiz ele pode também acatar, não, realmente o doutor Clodoaldo é meu amigo íntimo, é meu amigo pessoal aqui, ou é meu inimigo declarado, a gente não está bem, nós somos inimigos, eu sou suspeito para este processo. Eu mesmo me averbo suspeito e vou sair desse processo e chamar o substituto. Então, a diferença básica entre suspeição e impedimento é que no impedimento a regra é clara. Na suspeição, o juiz pode ou não aí, né, se insurgir contra a suspeição que foi levantada. O inciso segundo diz, essa aqui é a retada. A suspeição do juiz quando ele receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois do processo, que aconselhar alguma das partes acerca da causa ou subministrar meio para atender às despesas do litígio. Vocês conhecem, meninos, algum juiz que recebeu alguma coisa aí, algum presente? Além do que botar o nome propina aqui para não ficar feio, né? Mas
Na verdade, aqui eles quiseram dizer, olha, quem receber propina, não seja juiz, não, deixe que o outro julgue. Mais ou menos isso. Claro que é brincadeira, mas é mais ou menos isso aí que a lei quis dizer. Né? Quando o juiz recebe presentes, mesmo, olha, o artigo diz, antes ou depois de iniciado o processo. Ou então, se o juiz aconselhar qualquer parte, ó, doutor, não vá por aí não, vá por aqui. Esse processo não vai dar certo assim não, porque entre com essa votação, que é melhor. Então, o juiz ele não pode fazer isso. Se fizer isso e alguém descobrir, ele é suspeito do processo. Se receber propina, então se andar aconselhando aí as partes sobre o processo. O juiz não pode dar conselho. O juiz ele tem que julgar a favor ou contra quem está pedindo. Ele não pode dizer o caminho que cada um deve seguir, não. O caminho quem escolhe é as partes. E o inciso terceiro vai dizer, não, é o terceiro B. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, do seu cônjuge ou companheiro ou parentes até o terceiro grau. Mesma coisinha aí. Se porventura, qualquer das partes, for credor ou devedor do juiz. Olha, pessoal, vamos ter que ter cuidado. Credor ou devedor não é qualquer débito, qualquer natureza. Por isso que apenas é um caso de suspeição. Vamos imaginar que, porventura, por exemplo, já falei aqui, brinquei com o Ivan hoje, vou brincar com o Ivan novamente aqui hoje. Ivan tem um posto de gasolina dele. Então, um juiz de Arco Verde abastece no posto do Ivan e ele passa o mês inteiro abastecendo e só paga de 30 em 30 dias. A cada 30 dias é que o juiz vai lá e manda fazer o pagamento dos veículos que ele abastece no posto do Ivan. Então, o juiz faz isso regularmente. Passa o mês todinho rodando com o carro, vai lá toda semana, de vez em quando abastece. Quando completa o mês, ele vai lá e manda pagar. Isso é um caso que pode... Aí vamos imaginar que o juiz, Ivan, entrou com uma ação na justiça, um processo qualquer. E, coincidentemente, esse juiz que abastecia no posto de Ivan foi o juiz aí relator do processo. Foi o juiz que foi sorteado aí para o processo de Ivan. Esse juiz, ele é suspeito de Ivan? Uma situação dessa natureza, claro que não. Porque aí não há a figura típica do devedor ou do credor. É uma questão pura e simplesmente de natureza aí comercial. O fato do juiz pagar de 30 em 30 dias não implica dizer que é um credor, né? Que Ivan é credor e que o juiz é o devedor de Ivan. Que é um processo, porque já pensou? Um juiz mora na cidade pequena, Então, o juiz não podia comprar um pão, porque o padeiro não podia advogar no processo que o padeiro, não podia ser juiz num processo contra o padeiro, contra o dono do supermercado, o dono do posto de gasolina. Então, não é isso. Relação comercial não configura a figura típica aí do credor e devedor. Credor e devedor é aquela situação onde um empréstimo pessoal, por exemplo, o juiz foi lá e pediu, Ivan, me empresta aí 100 mil reais para trocar meu carro. É diferente. Aí sim é a figura aí de credor e devedor. Mas relações pura e simplesmente comerciais não configuram como credor e devedor. Certo? E o inciso 4 diz, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Esse caso aqui, pessoal, esse inciso terceiro é, digamos assim, a pior situação que tem de se provar. O artigo diz, a suspeição do juiz, inciso terceiro, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Isso é difícil de provar, porque quando você diz, ó, juiz é suspeito que ele tem interesse, você tem que provar isso. Todas as vezes que você for alegar no processo, que um juiz é suspeito, com base no inciso 4º do artigo 145, lembre-se, você pode alegar? Pode, mas tem que ter prova. A mera alegação subsumida aí, uma presunção, sem prova nenhuma, sem dado concreto nenhum de que o juiz tem interesse na causa, não faça isso não, porque você só arruma uma sarnazinha para você se coçar. Os casos de suspeição, pessoal, como eu disse,
eles diferem, né? São diferentes dos casos de impedimento, porque nos casos de impedimento a lei é bem clara e o juiz não pode e pronto. Nos casos apenas de suspeição, o juiz ele pode argumentar contrário. Olha, claro, quando uma parte diz, olha, eu entendo que o senhor é suspeito, que o seu amigo do advogado, o próprio juiz vai dizer, realmente, o advogado é meu amigo, me averbo, me declaro suspeito, portanto, passo o processo para o meu substituto. O juiz pode fazer isso e pode fazer o contrário. Não, eu não sou suspeito, não, e eu não tenho ligação nenhuma com o advogado do processo, apenas de natureza processual, de natureza profissional. O que é que acontece na situação? O processo vai ser remetido para o tribunal e o tribunal vai analisar se o juiz é ou não é suspeito naquele mesmo caso. Nos casos de impedimento, o juiz tem que sair, se afastar do processo imediatamente. Nos casos de suspeição, caso o juiz entenda que ele não é suspeito, remete o processo para o tribunal, para poder o tribunal decidir se ele é ou não é suspeito nos casos específicos. Certinho? E o artigo 148 diz: aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, ou seja, tudo isso que a gente viu no artigo 144, tudo isso que a gente viu no artigo 145, se aplica aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, que quem são, professores auxiliares? Está aqui, no artigo 149, que a lei lê já. E aos demais sujeitos imparciais do processo. Professor, dê um exemplo aí, eu não sei o que é sujeito imparcial do processo. Por exemplo, os amigos da corte, que a gente acabou de ler. Né? Eles têm que ser imparciais. Os amigos da corte têm que ser imparciais. Então, todas as situações de impedimento ou suspeição se aplicam a promotor, auxiliar de justiça ou às outras pessoas aí que sejam imparciais dentro de um processo. Alguma dúvida por enquanto? Ou pode tocar o barco? Bora tocar o barco. Dos auxiliares da justiça. Artigo 149. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. Quem são os auxiliares? Escrivão. Hoje, pessoal, né, só para não ficar a dúvida aí, hoje em dia não tem mais concurso para escrivão, entendeu? Hoje existe 2 cargos técnicos chamados de analista judiciário e técnico judiciário, certo? E um desses 2 vai ser o escrivão, que é aquele que é normalmente um dos 2 aí vai ser o escrivão, a pessoa que é responsável aí pelo cumprimento dos mandados, das ordens, certo? Então, são auxiliares. O escrivão, o chefe da secretaria. Professor, quem é o chefe da secretaria? Por exemplo, você chega numa comarca e naquela determinada comarca, você vai no cartório da comarca, tem 5 servidores trabalhando ali dentro daquela vara, né, daquela vara específica. Então, dos 5 servidores, um deles é o chefe. Obrigatoriamente, um deles tem que ser o chefe, que é quem responde pela vara em termos gerais, digamos assim. Então, o chefe da secretaria é aquele que é nomeado para exercer, é nomeado pelo tribunal. O tribunal é que nomeia, não é o juiz, é o tribunal. O tribunal nomeia, né? Tem 10 servidores, tem 30 servidores, mas vai ter um que é chefe. Então, são auxiliares. O escrivão, chefe da secretaria, oficial de justiça, o perito, professor, qualquer perito judicial, perito cadastrado pela justiça. Não é aquele perito que é indicado pela parte, não. Quando vocês estiverem mais na frente, a gente vai estudar uma coisinha chamada de as espécies de prova. Né? E uma das espécies de prova que se admite no processo é a prova pericial.
Na prova pericial, a justiça vai ter o perito dela. E cada parte pode indicar o seu próprio perito para ajudar o perito da justiça. Certo? Então, auxiliar da justiça, quando fala aqui perito, então é o perito judicial, aquele que é nomeado pelo juiz. Ele é auxiliar. O depositário. O que é depositário, professor? Depositário é aquele cidadão que foi incumbido de ficar com a guarda de um determinado bem que foi apreendido pela justiça. Né? A gente chama de depositário. Uma discussão por um determinado bem, a justiça apreende o bem e entrega nas mãos de uma pessoa cadastrada pelo Poder Judiciário. Essa pessoa será chamada de depositário, aquele que recebe o bem para ficar guardando o bem enquanto se resolve o processo. O administrador. Professor, que administrador é esse? É aquele cara que é formado em administração? Todo administrador é auxiliar da justiça? Não, pessoal. O administrador que foi nomeado pelo juiz para administrar uma determinada situação. Por exemplo, processo de falência. Um processo de falência, quando uma empresa entra com ação na justiça pedindo, um processo de abertura de falência, sabe o que é que o juiz faz? O juiz vai nomear uma pessoa do conhecimento dele, qualquer pessoa, mas contanto que ele conheça, que ele saiba que tem condições técnicas. Então, o juiz nomeia um administrador para ficar tomando de conta da empresa enquanto se resolve o processo de falência. Os diretores, o presidente da empresa se afasta e quem fica administrando a empresa durante o processo de falência é o administrador. O intérprete. Professor, qualquer intérprete é auxiliar na justiça? Não. Os intérpretes cadastrados na justiça, que porventura a justiça precisar dos seus serviços. Vamos imaginar que veio uma intimação, um processo contra uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos. E a pessoa deu o seu depoimento lá nos Estados Unidos. Esse depoimento veio por escrito aqui para o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, esse depoimento foi para dentro do processo.